Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amado, nós podemos extrair dessa passagem do capítulo 19, do 1 ao 10º, podemos extrair tantas coisas para nossas vidas, podemos sugar tantas coisas para o nosso dia de hoje, podemos estar olhando para essa palavra e ao mesmo tempo pensando: Senhor, assim como tu fizeste no Zaqueu, eu creio que nesta noite, em alguma coisa semelhante ao que aconteceu com Zaqueu, o Senhor poderia estar fazendo com você. Nós cremos que Deus, Ele não só conhece o nosso lado externo, Ele conhece tudo o que acontece. Antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. O Senhor conhece o profundo e o escondido. O Senhor conhece o interno e o externo. O Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. Esse é o Deus que nós servimos. E se Deus ele está habilitado e conhecedor de todas as coisas, quem somos nós para nos dobrarmos diante dele? Nós temos que nos dobrarmos. Nós temos que dizer: Senhor, tu és comigo, tu és com o teu povo, tu és com a tua igreja, tu sabes de onde dói, de onde nós necessitamos. E como eu disse antes, podemos extrair grandes coisas dessa passagem. Quando Jesus entrar na nossa casa, Ele quer trazer a primeira coisa para nós: a alegria, a paz, a esperança. Ele quer dizer: meu filho, se eu entro na tua casa, é porque eu estou te dizendo que a vitória já está nas tuas mãos. Se eu entro na tua casa, porque você já está salvo. Se eu entro na sua casa, porque nada tem mais a acontecer com você. Eu estou contigo. Não importa a circunstância, eu estarei segurando as suas mãos. Eu te levarei para onde for. Mas saiba que não há mais perigo. Saiba e creia que eu sou contigo. Seja o que for, não importa a circunstância, não vai faltar nada. Nos momentos difíceis, eu sempre chegarei. Assim diz o Senhor. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Basta Ele entrar na nossa casa. Basta nós fizermos como o Zaqueu fez. Nós temos que nos esforçarmos. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos, nós queremos, mas nós somos incapazes de procurá-los. Para pensar nisso. Zaqueu, no meio daquela multidão, ele caminhando, um homem com uma estatura baixa, eu acho que quantas cotoveladas, empurrões ele levou, porque ele queria ter um encontro com Jesus. Ele precisava ter um encontro com Jesus. Ele precisava tocar em Jesus. Ele precisava ter esse toque especial. Mas Deus, o nosso Pai, deu a ele uma inteligência. Meu filho, não estão te deixando, mas corra lá na frente, suba naquela árvore, de lá eu falarei com você. Amado, nesta noite o Senhor está falando contigo. Quantas vezes você tem dificuldades? Quantas vezes você ora e Deus não fala? Quantas vezes você está pedindo a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu preciso, meu Pai, de uma coisa, eu preciso resolver uma causa, eu preciso receber aquele dinheiro, eu preciso assinar um documento, eu preciso que alguém venha de encontro, eu preciso falar com aquela pessoa. E muitas das vezes, amados, nós não vamos e não fizemos o que o Zaqueu fez. Nós precisamos correr, nós precisamos ir atrás, nós precisamos ter fé que Ele vai fazer. E nós precisamos pedir a Deus
uma maneira de fazermos alguma coisa para que Ele venha fazer conosco. Deus fez isso com Zaqueu. Pai, eu preciso ter um encontro contigo. Meu filho, corre, sobe naquela árvore. Ele fez isso e o Senhor teve um encontro verdadeiro com ele. E quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele falou: meu filho, a salvação entrou nesta casa hoje. Esse é o nosso Deus. Basta você deixar. Basta você dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Esse é o nosso Deus. Amados, na nossa casa, Ele quer trazer paz, alegria e quer perdoar e nos transformar. Nós precisamos ser transformados a todo momento, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é só Ele, mas nós devemos procurar perfeição em Deus. Quantos de nós, crentes, estamos na igreja, precisamos dizer assim para os nossos irmãos: amados, que se há algo diferente em mim, eu preciso ter alguma coisa parecida com Jesus. Se eu estou na casa dele, se eu sirvo a ele, sou seu filho dele, se eu sigo a palavra dele, eu tenho que ter alguma semelhança. Eu não posso ser diferente. Eu não posso ser como uma pessoa aí da rua, uma pessoa que realmente não demonstra nada de crente. Eu tenho que mostrar alguma coisa. Para isso eu tenho que deixar ele perdoar os meus pecados, pedir a ele para que eu seja transformado pela palavra de Deus. Quando há uma transformação, é tranquilo, meus amados. Nós somos diferentes. Para isso nós precisamos permitir que Ele nos transforme. A presença de Jesus já é suficiente para que haja uma mudança de vida. Quando você tem Jesus Cristo na sua vida, você não precisa fazer muito esforço, porque nós já vemos a diferença. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que serve a Jesus, quando você conversa com ele, é diferente de um ímpio, é diferente a maneira de falar, é diferente a maneira de olhar. Parece que há algo assim que puxa para que você esteja perto dele. É gostoso a gente conversar, é gostoso a gente estar perto e conversar algo de Deus, mas Deus, Ele que faz isso em nossas vidas. Ele nos tirou do lamaçal, nos transformou, para que nós possamos ter essa semelhança de pessoas realmente que está convicta, servindo a Deus de todo o coração. A luz de Jesus clareia e mostra tudo que está fora do lugar. Amados, eu sinto uma coisa: nós que somos cristãos, nós carregamos a presença do Senhor conosco. O Senhor faz a morada em nós. Temos uma luz que está sobre nós. Esta luz é que faz com que nós sentimos a presença dEle. Essa luz é que faz a diferença na nossa vida. Portanto, nós que servimos a Deus de todo o nosso coração, a gente deve pedir: Senhor, não distancie essa luz de nós. Precisamos, Senhor, dessa luz. Precisamos para que o Senhor venha nos clarear e mostrar tudo que está fora do lugar. Porque quando você tem essa luz, quando você sente que tem alguma coisa errada, com a luz que você tem dele, você consegue acertar. Nós somos pecadores. Quantas vezes falamos ou fazemos alguma coisa que desagrada? Mas quando você tem o temor, quando você sabe que você deu uma luzinha vermelha, opa, peraí, eu não dei um testemunho bom. Eu sou cristão, sirvo ao Senhor, e eu não dei um bom testemunho. Portanto, é importante, amados, que nós procuremos servir a Deus de uma maneira correta, sensata, clara, para que as pessoas vejam e que nós possamos dar testemunhos lá fora, testemunho claro, testemunho de um homem fiel ao Senhor. Essa é a nossa parte, a nossa obrigação de crente, de poder não deixar com que as pessoas lá fora venham falar mal, venham: pô, mas que crente é aquele que anda dando mau testemunho, fazendo coisas que não devem ser feito? Essa é a palavra. Devemos ter a luz do Senhor sobre nós. Zaqueu foi um homem que reconheceu os seus pecados, mas ele procurou uma maneira de ver Jesus. Amados,
Todos nós pecamos. Somos pecadores. Mas quantas vezes, pelo fato de nós pecarmos, é necessário que a gente tenha um contato com Jesus? Porque Ele que perdoa nossos pecados. Zaqueu, nós sabemos da história de Zaqueu, cometeu tantas coisas. Hoje, Zaqueu, vamos dizer a nível de Brasil, hoje, Brasil, Zaqueu seria um cobrador seria um alto funcionário da Receita Federal, seria um cobrador de impostos, e ele tinha o status dele. Zaqueu, com certeza teria uma grande mansão em Brasília, com certeza teria carros importados, era um homem da época, mas cheio de problemas, E Zaqueu, com algum tempo, ele quis ficar livre desse problema, como nós, no passado, tínhamos tantas coisas. E Deus foi trabalhando. Quantas vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, quantas vezes um parente chegou perto de você e falou: irmão, vamos na igreja, lá é tão bom, vamos lá. Eu creio que muita gente falou isso com Zaqueu. E Zaqueu foi guardando aquelas coisas, foi guardando, e um dia ele se sentiu tocado, e ele tomou essa iniciativa de subir aqui naquela árvore e ter um contato com Jesus. Através daquele momento houve a salvação na casa de Zaqueu. Mas, amado, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós estamos em situação difícil, e quando a gente pede para que Jesus venha estar conosco, para que Jesus venha nos socorrer, Ele vem como uma nuvem e um bálsamo nas nossas vidas. E quantas vezes nós nos sentimos alegre, feliz, leve, dizer assim: puxa vida, como é bom a presença de Deus. Esse é o nosso Pai. Com certeza Zaqueu teve muitas dificuldades. A multidão não dava espaço, com empurrões, cotoveladas, e ainda por ser um homem baixo. Eu creio que Zaqueu, mediante tantas coisas que teve, no momento em que ele estava caminhando com aquela multidão, a dificuldade que ele teve, os momentos que ele queria tanto estar com Jesus. Amados, preste bem atenção. Hoje nós estamos na casa do Senhor. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas quantas pessoas aí fora chegam para você e falam: você vai para a igreja? Fazer o quê? O que você vai ver na igreja? Sempre tem a pessoa do contra, a pessoa que desanima, a pessoa que te dá uma palavra desanimadora, uma palavra que te faz ficar para baixo. Quantas vezes? Eu creio que aconteceu isso muito com Zaqueu. Mas o dia que Deus começou a trabalhar na vida de Zaqueu, ele tomou uma posição e falou: eu não vou dar ouvido para o mundo, eu quero ser diferente. Assim Zaqueu fez. E muitas das vezes nós na igreja, quantos crentes estão na igreja, eu já ouvia: fulano de tal está desviado, fulano de tal saiu da igreja, fulano de tal não está mais. Ontem mesmo nós ficamos sabendo: tinha um casal muito firme na igreja, mas não está mais. Falei: Jesus amado. Eu estava conversando com a minha esposa: quantas vezes essa pessoa não deu ouvido? Quantas vezes aquela pessoa não ficou em lugares impróprios? Porque nós devemos escolher os lugares para nós ficarmos. Nós devemos correr do ambiente que não é nosso, porque aquele ambiente é só inimigo puro para nos tirar da presença de Deus. Às vezes com um sorriso, com um abraço, com palavras, com presente, com coisinhas que vêm até trazer um abraço, uma palavra e você vai naquela e é um laço. E eu tomei conhecimento desse casal, eu fiquei tão triste, porque eu conheci eles na igreja e hoje desviado. Imagino quantos irmãos não devem conhecer no Brasil pessoas assim, porque deu ouvido, deu vazão para que o inimigo trabalhasse. É o cuidado que nós devemos ter, estarmos em lugares certos. E se nós sabemos que tem alguma coisa, nós temos que estar pedindo sabedoria a Deus para chegar até aquela pessoa, para que o Espírito Santo venha fazer a diferença, para que não sejamos nós mesmos, mas sim o poder e a presença de Deus. Porque quando Deus está conosco e nós chegamos a esse nível, Deus convence o homem.